Com relação ao espaço que o samba tem na televisão, eu acredito que ainda é um pouco escasso. Isso na TV aberta, tá? E na TV mais assim, pública, digamos, eu acho que o samba tem um espaço, como acho que um todo da música brasileira tem esse espaço. E a gente, vira e mexe, a gente está gravando coisas em canais que a gente considera importantes para a música brasileira de um modo geral. A gente que vem de uma história longa aí de TV Cultura, TV Brasil, Canal Brasil e tal, a gente é muito feliz com isso, entendeu? Mas com relação a essa coisa do canal aberto mesmo, assim, as grandes emissoras, eu acho que eles restringem um pouco. Até porque o samba ele tem esse viés mais político, de informação, de trazer um viés mais de seriedade, de construção, e isso eu não sei se é interessante, né, para essas emissoras, né, com relação à massa, né. O pagode é um movimento onde as pessoas se reúnem para cantar a sua música, né? Então, no caso, o que acontecia é que tinha o pagode de viola e tem o pagode que o pessoal fazia nas regiões dos morros e tal, e eles faziam o samba, né? Então, o pagode sempre foi uma reunião de amigos onde eles se encontram, onde nós nos encontramos e cantamos samba, né? Então, essa coisa de gênero, música, pagode, tal, e samba, isso foi uma divisão que surgiu, a gente não sabe quando e nem aonde, né? Isso acabou atrapalhando um pouquinho o movimento sambístico, o movimento da música popular brasileira, porque divide uma coisa que é a mesma, né? Acaba trazendo uma informação para as pessoas, fica todo mundo sem saber. Um exemplo que a gente vem enfrentando ultimamente, por exemplo, esse show pelo telefone na linha do Tempo do Samba, são grandes sambas que a gente resgatou da história. Mas a gente poderia também pegar um samba que hoje algumas pessoas intitulam pagode por causa do assunto, né? Normalmente, o gênero pagode, que é samba, ele vai abordar temas que tem um compromisso mais com aquela pessoa que quer se divertir, que quer curtir uma praia, um amor ou uma paixão, né? Diferente de um sambista que ele aborda temas que tem um pouco mais a ver com a realidade dele, do lugar onde ele mora, dos amigos que ele convive, então acaba contando um pouco mais da história dele, onde o pagode cria um personagem de alguém que vem de uma vida, né? Sei lá, um exemplo, o cara comprou um carro, ou o cara comprou um telefone, foi encontrar a namorada. Pode ser que essa história seja real, como pode ser que ela seja uma história construída, né? Então aí talvez isso venha a ser uma dramaturgia que vem de uma outra questão, né? Não do gênero samba e pagode. Então, aí a gente hoje canta esses grandes sambas no nosso show, e muitas pessoas ainda ficam sem saber o que é o pagode e tal, e a gente às vezes também fica com dificuldade até na vestimenta, porque a gente já não sabe o que as pessoas estão vendo, né? Então a gente precisa estar sempre mostrando para as pessoas que acho que talvez seja o comportamento, não sei se é a camisa, se é o sapato, se é o tênis ou se é o chapéu, né? Então a gente está sempre buscando trazer para a nossa música um assunto que seja abrangente, né? Que caiba em todas as classes sociais, etc. Assim que vai, né? Eu acho que pagode e samba está sempre se ajudando, né? É o que eu falei, as pessoas não podem confundir o conceito político daquela música com o conceito cultural, né? Então a gente, numa poesia, você fala o que você vive, né? Então até assim fica difícil para a gente te dar uma explanação do que é o samba e o pagode. O que a gente pode dizer é que todos cantamos samba, os pagodeiros, os sambistas, etc e tal, todos cantamos samba, né? Aí a mídia agora precisa ajudar a gente a divulgar o samba como samba, e não samba e pagode numa questão assim, até pejorativa, né? Pagode é uma música inferior. E não é. A gente conhece muitos sambas hoje intitulados pagode, são muito bons. Essa coisa do pagode do samba, num contexto político, né? O pagode ele acabou ficando pejorativo, né? A palavra pagode, ela entra numa nomenclatura a qual ela recebe o título de gênero musical, né? E é isso que o Maurício falou. O pagode é uma reunião de amigos onde a gente canta samba, moda de viola. E num contexto étnico, né, é pior ainda o conceito, porque ele divide os valores étnicos também, né? Porque é tudo
ancestral, né? De África e tal, coisa que a gente traz na nossa veia, né? De negritude. Então, quando a gente separa isso, a gente está separando esses valores étnicos, né? Porque essa nova geração do samba, né, que curte esse pagode, muitos deles não sabem direito também o significado do que era o samba antigamente e tal. E a gente também não viveu naquele tempo. Então existia a moda daquele tempo. Se a moda daquele tempo, de repente, ela andar de terno, chapéu, sapato bicolor, né? Hoje em dia é colocar um tênis, é cantar um certo tema. Os clichês que a música americana tem e que a gente absorve, então existe essa coisa de que o samba não pode mudar. Ah, o samba é intocável, não pode mudar, não pode evoluir. Mas a música americana evolui, as empresas evoluem, né? O telefone celular que a gente usa está sempre em desenvolvimento, né? Um instrumento, uma corda melhor para o seu cavaquinho, né? Uma platinela que tem um material que dá uma sonoridade, tudo vai evoluindo, né? E o samba não pode evoluir. Então fica meio difícil fica até anacrônico a gente pensar que a gente tem que estar naquele tempo nos dias atuais, né? Então a gente que viveu isso durante muito tempo, no nosso tempo de grupo, que a gente tinha uma roupa e tal, é bonito? É. Mas muitas vezes, dependendo da ocasião, o Maurílio sempre fala isso, não dá pra gente tocar com terno, gravata e sapato bicolor numa balada de pagode, né? Que não condiz com a realidade, com a linguagem do jovem de hoje. Então, para a gente é meio complicado e para as pessoas também é um pouco complicado. O que precisa é realmente da mídia, né? Não denegrir o pagode, de uma certa forma, não que a mídia esteja denegrindo, mas informar que esse gênero musical samba, ele é tudo uma coisa meio que caminha em conjunto, né? É uma resultante na realidade, né? A gente tem dentro do samba várias formas de se fazer. O choro é uma forma. O pagode é uma outra forma. Aí tem o samba de terreiro e tem outros estilos de se fazer, tem outras formas de se fazer samba, para que não haja uma confusão. Então, de repente, a gente pode colocar o pagode como uma forma de se fazer samba. Agora, se é bom ou ruim, aí isso acontece em todos os jeitos de fazer. Com relação ao preconceito no samba, engraçado, eu falei com o Magno essa semana, eu assisti um filme que tinha Grande Otelo, Dercy Gonçalves e tal, e que acontecia nas festas da alta sociedade, era o samba, a música deles, o show, o grande show e tal. Se vocês analisarem os filmes antigos, vocês vão ver bastante isso. Então, viam, acho que era a única negra que tinha, era Carmen Costa e tal, e alguns cantores do rádio daquela época e tal, super famosos. E aí eu comecei a reparar que os músicos, eles eram brancos, o time, as pessoas que participavam do espetáculo. Mas eu só reparei essa coisa da questão da cor um pouco depois, assim, quando ocorreu uma cena, logo na sequência, que vem o Grande Otelo e diz assim, amigos e tal, companheiros. Aí o cara fala assim, que não tem amigo negro aqui não. E joga uma garrafa no palco, né? Aí ele até abaixa assim. Aí a minha ficha caiu. Aí eu falei, caramba, então era assim, né? Então eles tinham o samba na sua festa, os espetáculos que eram daquela noite e tal, aquela noite especial, eles traziam a música, era o samba, né? E coincidentemente eu fiquei pensando sobre isso, porque você fala, caramba, se a música era o samba, né? A gente fica esperando sempre os batuqueiros negros e tal, mas não tinha. E a hora que ele fala, meus amigos e tal, aí o pessoal fala, sai daqui! Não tem amigo negro não, e joga uma garrafa no palco, né? Então aí eu vi que, eu não sei se era isso que realmente acontecia naquele tempo. Se era dessa forma ou se a cena foi construída para isso. Mas, resumindo aí, eu acabei entendendo que a gente tem mesmo essa dificuldade, desde os tempos antigos, essa coisa da música inferior. Ou, né, é a música ou são as pessoas que fazem aquela música? Né, porque no tempo de Carmen Miranda, ela viajou o mundo inteiro cantando samba. Né? Hoje o Dia Nacional do Samba, que é o dia 2 de dezembro, ele se dá por conta de uma questão do Ari Barroso ir até a Bahia e tal, e eles determinaram que o dia 2 de dezembro seria o Dia Nacional do Samba.
né? Então você vê figuras, né, do samba que estão sempre acontecendo. Você vê o Diogo Nogueira, você vê o Zeca Pagodinho, né, que são pessoas que a gente não fala assim, você é branco, né? Porque no Brasil a gente não tem branco, né? A gente tem uma miscigenação enorme, né? Mas você percebe que as pessoas de cor escura, como nós falamos, né, já tem mais dificuldade para dar certo no samba. Então, eu não sei se rola uma estratégia, se aconteceu do pagode virar o que virou por uma questão também política, né? De você falar, bom, então vamos promover uma música inferior. Né? Porque cantando o que o Cartola faz, cantando o que nós fazemos, né? E grandes autores, né? Que não é música inferior, no caso. Eles classificam, né, como... É um complexo mais de superioridade, digamos. Sim. O Maurílio falou daqueles tempos antigos. Eu vi um outro filme que até é recente também, que tem alguns amigos nossos que participam, a Carol Bezerra, que fez a Araci Cortes, é o filme do Noel Rosa, né? E a gente percebe também, nitidamente, que há uma parcela dos artistas que dominam o samba num determinado período da história e que não são negros, né? Que é assim, a que domina, que está no rádio, que faz o sucesso, que toca nas mídias daquele tempo, né? E que faziam os shows. Você falou da Carmen Miranda, que já cantava. A Carmen Miranda é portuguesa, viajou para Hollywood, né? O Ari Barroso, as obras de Ari Barroso e tal. E a gente repara que os compositores negros daquele tempo, Cartola, Ismael Silva, Geraldo Pereira, Paulo da Portela e tal, eles eram os compositores que abasteciam aquele time dos não negros que tocavam no rádio. Né? Tem até livros que falam que o... Moringueira, Carlos Galhardo... eles não eram negros. Então, todos os grandes intérpretes. O próprio Noel, né? Que assim, não tiramos o mérito deles. A gente sente que o negro naquele tempo não era colocado na cara do gol. Embora sempre teve a capacidade de estar fazendo, né, com maestria o seu ofício. A bossa nova também é um gênero que ela vem de Geraldo Pereira, ela vem daquele teleco-teco, daqueles caras que faziam o samba do morro, mas ela caiu na mão de pessoas que não são negras. Isso não diminui e nem as eleva. Estou dizendo assim, é um contexto de um modo geral. E essas pessoas que tinham um poder econômico, né, superior a do negro do morro, conseguiram internalizacionar o samba, né, digamos, né? Tornar aquilo uma coisa internacional. E o samba foi para fora através de Tom Jobim e Johnny Alf, né, que é o precursor da bossa nova, digamos, que é um negro, mas que não é falado, que não é comentado, assim, é um dos pais da bossa nova, né? E é negro, pianista, né, que tem a base da música popular brasileira nos dedos, né? E que deu toda essa gama, essa bagagem para que a bossa nova chegasse até onde chegou. Né? Então é importante frisar que o Maurílio, assim, né, dando sequência no que o Maurílio está falando, que uma parcela da música brasileira, né, a que domina, a classe dominante da música brasileira, não tá na mão do povo miscigenado, digamos. Agora, o que é importante frisar é que nós somos gratos a essas pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas podem achar que a gente está aqui falando, pô, a bossa nova foi... Não é isso. Nós somos gratos, sim, porque, querendo ou não, até na história do mundo em relação à escravidão e etc e tal, teve sempre um branco que veio e salvou, né? Que veio e mostrou o valor que aquilo tem. E ainda a gente precisa sempre de uma pessoa branca que venha nos representar. A gente não consegue por nós mesmos assim conseguir espaços, né? Então a gente precisa sempre de pessoas que estão querendo saber desse espaço. A gente fez o Samba da Vela, foram 15 anos. Muitas pessoas, muitos jovens foram fazer seus TCCs no Samba da Vela. Isso acabou divulgando o nosso trabalho pelo Brasil afora, mas a gente ainda não tinha ali uma pretinha, um pretinho. Então existem vários fatores que fazem com que isso seja difícil para a gente passar a nossa mensagem. E a gente deixa aqui a nossa gratidão para o Noel Rosa, que eram pessoas brancas, Mário Lago, né, de Moringueira e etc e tal, e muitos outros mais.
O Samba da Vela foi criado por nós aqui, os pretos, né? Magno Souza, Maurício de Oliveira, em parceria com Chapinha e Paquera, né? Falecido, já que Deus o tenha. E a ideia inicial era a gente cantar os sambas que a gente tinha. Somos compositores, né? Desde sempre, assim, nos descobrimos compositores muito cedo e temos uma obra aí. Só que esse assunto que a gente está tratando aqui de dificuldades de mídia, de tocar no rádio, às vezes o preconceito por achar que é uma música inferior, porque o samba, né, e tal. A gente se viu assim num beco meio que sem saída de poder mostrar o trabalho que a gente tinha, as obras e tal. Então a gente resolveu fundar uma roda de samba para a gente cantar os nossos próprios sambas. Começou um mostrando o samba para o outro e tal. Aí um belo dia, assim, algumas semanas depois, o Paquera veio com uma ideia. A gente podia fazer um samba e dar nome a essa roda de samba e tal. Podia ser porque a gente ficava muito tempo também cantando sambas ali. Cantando, e vai cantando. E quando terminava aquele nosso pequeno evento ali, com 6, 7 pessoas, já eram 5 da manhã. Então, era muito tarde, né? A gente já tinha o nosso trabalho musical para a gente tranquilo, porque a gente já sempre foi dessa área. Mas o Paquera tinha um trabalho de manhã, né? E o Chapinha fazia algumas coisas e tal, então era muito tarde. Aí o Paquera, não, precisamos acabar a roda de samba e tal, aí o samba do Despertador, aí o Maurício sugeriu, o outro samba do Galo, o Maurício sugeriu o samba do Galo, eu o samba da Ampolheta e tal. Aí o Paquera inventou o negócio da vela, vou trazer uma vela, a gente deu risada e tal. Uma noite bem legal. E resolvemos inserir uma vela ao centro da mesa e quando aquela vela acabasse a vela, acaba o samba. E aquilo, bicho, pegou, virou foi uma coisa, sensação do momento na cidade e criação da comunidade de Samba da Vela. E aí começaram a chegar os compositores, e aí começa a mostrar o seu samba inédito e tal, aquilo ganhou uma proporção internacional, bicho. E aí viajando com a madrinha Beth Carvalho e tal, aí começamos a cantar o Samba da Vela no mundo inteiro e daqui a pouco estamos lá na roda, né, Mônica? Aí chega pessoas do mundo inteiro para conhecer o Samba da Vela, e alemão, inglês, francês, e os TCCs, e documentários, e aí o negócio tomou uma dimensão incrível, assim, a gente não imaginava. A grande mídia cobriu, rádios, assim, as grandes emissoras, Brasil inteiro, TVs internacionais, né, assim, América Latina, cobriram, e foi bem legal pra gente, assim. A questão de espaço, né, na mídia e no rádio, eu penso que assim, deve ter não, a gente já saca que sim. Teve uma época em que as pessoas sabiam que a essência do compositor, ela vinha no caso, os arranjos e tal, e tudo aquilo se transformava numa música, entre aspas, assim, comercial, né? Mas ela tinha aquela essência porque eu acho que era uma questão cultural. Era assim que funcionava naquele tempo, então eles não tinham uma visão mais ampla daquilo, no modo geral. E com relação ao samba, assim, o que acontece? Ele veio sofrendo algumas transformações, mediante algum momento que a música deve ter vivido, tipo, sei lá, alguém pensou, a gente vai lançar agora esse jeito de fazer. E se não for assim, não entra nada. Então, isso eu acho que todos os tipos de música devem ter sofrido essa forma de industrializada, né? Redução, talvez, uma informação. Uma coisa incrível que as pessoas não sabem muito, assim, o samba de terreiro, que a gente chama de samba de terreiro, que é seria assim um dos primeiros tipos de jeitos de fazer samba, umas primeiras formas, assim, é a informação imediata. Né? Então eu falo pra você assim, moro na roça, Yaya, nunca morei na cidade, compro o Jornal da Manhã para saber da novidade. Todo o resto era improvisado. Então eles cantavam esse refrão, cantavam assim. Moro na roça, Yaya, nunca morei na cidade, compro o Jornal da Manhã pra saber da novidade. Aí o que acontece? Você automaticamente já sabe cantar essa música. Ele também, todo mundo aprende a cantar o samba na hora. É informação imediata, a gente chama isso, né? E todo o resto era improvisado. Então quem criou a segunda foi o Bid, que é um dos grandes compositores que a gente tem no nosso país.
E essa forma imediata de se fazer música, mas eu não sei se teve uma mudança de linguagem, mas nesse tempo do vídeo eles faziam essa informação imediata. Isso não era uma coisa assim pensando, puxa, essa música vai virar comércio, a gente vai vender essa música. Mas alguém teve essa sacada de falar, caramba, olha só, a música se aprende rápido, né? Chicletinho e tal. Isso dá, sei lá. Aí vem a indústria fonográfica e muda tudo. E a partir de então começa-se a pensar em música com informação reduzida, uma coisa assim, eu poderia dizer. E isso se transformou em comércio. Né? E hoje a gente acabou ficando um pouco escravo dessa coisa do comércio, porque a população aderiu. Então não chega a ser assim, caramba, o artista está fazendo errado. Não, o artista está tentando agora. Porque rolou uma perda, assim, as pessoas se perderam do artista e o artista se perdeu das pessoas. E hoje a gente fica tentando o tempo todo. Então eu acredito que todo mundo ficou escravo disso. Então aí a televisão ficou, o rádio ficou e o artista ficou. E só tem uma pessoa que pode salvar isso, que é o povo. Então vai que se o povo gostou daquela coisa, daquela ideia, todo mundo tem que embarcar naquela ideia. Que você, se não for todo mundo na mesma ideia, você começa a perder força e aí já começa a virar resistência. Então é o que a gente está enfrentando ultimamente no mercado da música, no modo geral. Ou sempre enfrentou. Mas com relação à sofisticação também, eu acho que as pessoas se amarram. Assim, o povo gosta quando o samba ele tem uma sofisticação também nos seus arranjos, né? E a gente percebe que na obra do Paulinho da Viola, por exemplo, a gente percebe uma sutileza nos arranjos dele. Assim, de você pegar aquela obra e perceber que pandeiro e cavaquinho, né, não é uma coisa tão simples assim. E também ela representa aquela resistência do samba, mas que ao mesmo tempo é uma coisa complexa nos arranjos que ele coloca nos discos, de violão de 7 cordas, com pandeiro, com bateria, com teclados e tal. O Maurílio até estava comentando a respeito do Cartola, a respeito dessa coisa dos arranjos que se tem, essa complexidade que tem, né, de beleza, né, nos arranjos, né. A nossa escola é essa, né? A gente aprende com Cartola, a gente aprende com Clementina de Jesus. E aí, só para que não haja uma confusão das pessoas pensarem, caramba, o compositor, quando nasce a música, ela vem assim, né? Ela é a rua, é o botequim, é a situação, é situacional mesmo. Mas quando ela cai na mão de um maestro, ela ganha formas, né? Ela ganha... Aí toda essa instrumentação que é colocada na música, isso em qualquer tipo de música, mas principalmente no samba, né? Isso vem com uma distribuição coerente, né? Você tem o contrabaixo, tem a bateria, tem o pandeiro, tem o tantã, tem o surdo. E cada um, né? Cada um atua no seu momento e tal, não tem nada... Não é nenhum fantasma, né? Muitas pessoas veem isso como um fantasma. Nossa, eles colocaram bateria no samba e tal. Sim. O nosso... o Wilson das Neves é um músico brasileiro que ele é o músico que mais gravou no mundo. Ele é um dos músicos que mais gravou no mundo. Verdade. O Gordinho, que toca surdo, esse sim, entrou no Guinness Book como o músico que gravou o maior número de músicas do mundo, né? Mas assim, o Wilson das Neves, ele é um que tocou com, acho que, o maior número de artistas do mundo. Toca bateria, né? E ele toca bateria com Chico Buarque hoje, um dos grandes instrumentistas de bateria. Gravou um disco de samba maravilhoso com a autoria dele e tal. Então são pessoas que a gente está sempre ouvindo. Interessante também é que muitas pessoas, elas confundem essa coisa do samba, que é denominado samba de raiz também, né? Tem o samba, tem o pagode, tem o samba de raiz, né? Aí aquele negócio do samba de raiz, não, porque é só um cavaquinho, um pandeiro, tem que cantar naquela melodia. Aí você pega os discos do Candeia, por exemplo, que era um defensor da cultura, né, negra, né, que tem toda uma obra embasada, né, nessa coisa do afrodescendente, da cultura que vem de escola de samba e tal. Aí você pega os discos do Candeia, tudo com bateria, né, os discos com bateria. Você pega João Nogueira, os discos com bateria, contrabaixo, Roberto Ribeiro, Elisete Cardoso, já vinha com uns discos super arranjados, cheio de primor, né, de harmonia.
né, com Dino, 7 cordas, fazendo baixarias e tal. E as pessoas, elas não entendem. Então, eu acho que esse mundo globalizado deu uma ideia de que o samba é uma coisa simples, é bonito ver, o cachê é menor. Ah, bota uma cerveja ali, e vamos ali, a gente faz uma roda de samba, e aí tá tudo certo. Não, no camarim, bota uma cerveja lá que os caras vão gostar, um salgadinho, um petisco, umas moças sambando aqui, né? Tem uma mulata, uma passista, né? Opa, pera lá, né? O samba, ele é arte, tal qual a bossa nova, tal qual o rock and roll, tal qual o jazz, tal qual o blues, né? E a gente precisa delimitar isso aí, porque existe esse pensamento de que o samba ele é inferior, e não é, né? Então o cachê é sempre mais baixo, a estrutura é sempre menor. Quando a gente vai fazer um determinado show que é de público, né, que é de esfera pública, eles mandam um equipamento de menor porte para o samba. Eles não mandam o mesmo equipamento que vai para o rock and roll, não é o equipamento que vai para o samba, por exemplo. Né? O tempo que os eventos que a gente tem de rock no Brasil, de música popular brasileira, digamos assim, a MPB, né, a chamada MPB, o equipamento, as equipes são muito mais bem pagas e remuneradas, com mais estrutura do que as que eles colocam para o samba. E o samba, ele num contexto geral, digamos assim, se for pegar o carnaval, é o maior espetáculo da Terra. Ele é o maior espetáculo da Terra e é o menos valorizado dentro do nosso país. Então, há uma discrepância, né? Uma dicotomia, sei lá, que faz com que a gente deixe de ser mais acreditado, né? Eu acho que o Brasil precisa mudar esse conceito. As TVs, né, eu acho que poderiam, a mídia de um modo geral, poderia dar um pouquinho mais de valor a essa cultura da música, realmente a música popular brasileira, que é o samba, né, que é a veia dorsal da música brasileira. Não, assim, não é papo de derrotista, ou papo, não, é a realidade que a gente vive mesmo no mercado do samba, né, que precisa arrumar isso aí.